Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula. Já vamos iniciar, tá certo? Me confirmem aí se vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem, porque nós já vamos começar aqui a nossa aula de aspectos éticos e legais da prática de enfermagem, tá bom? Vamos lá, pessoal. Essa vai ser uma aula bem focada, tá? Nós vamos revisar bastante aqui o conteúdo e vamos resolver as questões. Beleza, pessoal? Caso vocês tenham alguma pergunta, deixem no chat que aí ao final da aula eu vou estar respondendo, tá certo? Porque aí a gente fica sem interrupções durante a aula e aí a gente consegue aproveitar o máximo possível aqui o nosso encontro, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu passar aqui. Pessoal, falando sobre essa temática, aspectos éticos legais da prática de enfermagem. Ao analisar as provas da banca, né, e a UPE, o PENET, eu percebi que ela cobra aqui 100% das questões baseadas realmente no nosso código de ética, que é a resolução do COFEN 564 de 2017, tá? Então, nós vamos resolver hoje as questões relacionadas ao código de ética de enfermagem. E aí, a banca, apesar de já ter cobrado esse tema, ela não tem um arcabouço tão grande de questões. Então, nós vamos revisar bastante o conteúdo e vamos resolver as questões que eu consegui identificar nas provas da banca, tá certo? Mas, professora, por que é que mesmo assim você escolheu trazer esse tema aqui para nós estudarmos? Porque esse é aquele conteúdo que, se cair uma questão na sua prova, é aquele tema que ou sabe ou não sabe, né? Vocês conhecem bem como é a legislação, né? Como é esse conteúdo. Então, vocês têm que estar afiados, né? Para que, se cair uma questão lá, vocês vão gabaritar com toda certeza que assistindo a nossa aula e prestando atenção em todas as dicas, em todos os bizus. Tá certo? Então, vamos juntos aqui. Inicialmente, eu quero explicar para vocês como se dá a organização do Código de Ética de Enfermagem, tá? Então, primeiro, nós temos a parte do preâmbulo, depois os princípios fundamentais e aí a seguir nós temos os capítulos do Código de Ética de Enfermagem, que são 5 capítulos. O primeiro capítulo trata dos direitos do profissional de enfermagem, o segundo capítulo trata dos deveres do profissional de enfermagem, o terceiro trata das proibições, o quarto trata das infrações e penalidades e o quinto capítulo trata da aplicação das penalidades. Deixa eu pegar aqui minha caneta. E aí, se você observar, nós temos aqui o seguinte, capítulo 1 dos direitos é do artigo 1 ao 23, tá? Dos deveres, artigo 24 ao 60. Das proibições, artigos 61 ao 102. Das infrações e penalidades, artigos 103 ao 113. E da aplicação das penalidades, aqui nós temos os artigos 114 ao 119, tá? Então, nós vamos revisar aqui as principais informações, começar aqui a nossa revisão e vamos resolvendo as questões no decorrer da aula, tá bem? Então, vamos lá. O Código de Ética de Enfermagem é aplicado a quem? Isso aqui é importante você saber, porque tem bancas que às vezes gostam de cobrar essa informação. Então, ele é aplicado aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, aos auxiliares de enfermagem, obstetrizes e parteiras, bem como os atendentes de enfermagem. Então, você não pode esquecer que o Código de Ética ele também é aplicado aos atendentes de enfermagem, tá? Vamos começar aqui revisando os direitos do profissional de enfermagem. E aí, nós vamos ver um por um. Por quê? Porque são somente 23 artigos. Então, concorda comigo que é muito mais prático você memorizar aqui esses 23 artigos do que você conseguir memorizar os tantos artigos de deveres, né? Que são mais artigos da parte de deveres. Então, aqui, a parte dos direitos do profissional de enfermagem, nós vamos ver
um por um desses artigos, tá? E quando chegar na parte dos deveres, nós vamos ver os principais, os que já foram cobrados, tá certo? Então, primeiro artigo. Exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, receber tratamento sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios éticos e dos direitos humanos, é um direito do profissional de enfermagem, né? Eu, como enfermeira ou técnica de enfermagem, tenho o direito de exercer a enfermagem com liberdade, com segurança técnica, com autonomia. Eu gosto até de dar o seguinte exemplo, né? Quando é direcionado a minha prática profissional, é meu direito. Quando é relacionado à coletividade, ao paciente, é meu dever. Então, eu gosto de dar esse exemplo para ajudar você aí a entender, né, a raciocinar com relação aqui à parte escrita dos direitos e deveres do profissional de enfermagem. Segundo artigo, nós temos aqui exercer atividades em locais de trabalho livres de riscos e danos e violências física e psicológica à sua saúde, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. E aí, a banca e a UPE, ela já cobrou aqui esses artigos, justamente aqui os artigos que estão no iniciozinho do nosso Código de Ética. Artigo 3º. Nós temos aqui apoiar e ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, defesa do exercício da cidadania e de reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho, remuneração, observados os limites da lei vigente. Então, por exemplo, se tiver uma greve da categoria de enfermagem em prol de melhores condições de trabalho, em prol de uma melhor remuneração, o profissional de enfermagem ele tem o direito de participar desses movimentos, tá? Artigo 4º. Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, com autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão, é um direito também do profissional de enfermagem. Artigo de número 5. Associar-se, exercer cargos, participar de organização da categoria e participar de órgãos de fiscalização do exercício profissional atendidos os requisitos legais. Então, é direito do enfermeiro, do profissional de enfermagem, participar, pessoal, dos órgãos de fiscalização, como, por exemplo, Corém, Cofem, tá? Artigo 6º. Aprimorar seus conhecimentos técnicos científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional é um direito do profissional de enfermagem. E aqui, pessoal, vocês têm que ter muito cuidado para não confundir esse artigo, porque quando nós formos ver lá a parte dos deveres, tem um que é muito parecido, que ele fala assim, no final, ele fala que dão sustentação à prática da profissão, direcionada à pessoa, família e coletividade. Então, a gente vai até ver lá melhor, porque você não pode confundir esse artigo 6º com o artigo que tem lá na parte dos deveres, que mais à frente nós vamos ver esse artigo também para nós revisarmos para você ir para a sua prova afiado, tá? Artigo de número 7. Acesso às informações relativas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional. O profissional de enfermagem ele precisa ter acesso, né, a todas as informações relativas ao paciente que são necessárias para poder executar o trabalho, executar a assistência de enfermagem. Então, esse é um direito, tá? Artigo de número 8. Requerer ao Corém, de forma que fundamentada, né, medidas cabíveis, aqui, de forma fundamentada, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público,
em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinge a sua profissão, tá? Então, lembra que eu falei? Quando é relacionado a mim, enquanto profissional de enfermagem, é meu direito. Esse aqui é um exemplo claro, ó. Requerer ao Corém, de forma fundamentada, medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional. Então, esse aqui também é um direito do profissional de enfermagem, tá? Artigo de número 9. Recorrer ao Corém de forma fundamentada quando impedido de cumprir o presente Código, a legislação do exercício profissional e as resoluções, decisões e pareceres normativos emanados pelo sistema COFEN-Corém. Então, se ocorrer alguma situação em que o profissional de enfermagem ele seja impedido de cumprir o Código de Ética, ele também deve, recorrer ao Corém, tá certo? Artigo de número 10. Ter acesso, pelos meios de informação disponíveis, às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participar da sua elaboração, também é um direito do profissional de enfermagem. Artigo de número 11, esse aqui já foi cobrado pela banca e a UPE, tá certo? Formar e participar da comissão de ética de enfermagem, incluindo comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha. Então, o enfermeiro, ele tem o direito de formar, tá certo? E participar da comissão de ética de enfermagem. Aqui o profissional de enfermagem, tá? Tem direito de formar e participar da comissão de ética de enfermagem, incluindo comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha. Artigo de número 12. Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional também é um direito do profissional de enfermagem. Ou seja, abster-se de revelar. Ele não vai revelar uma informação que ele tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional. É um direito do profissional de enfermagem. Artigo de número 13. Suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não ofertar condições seguras para exercer a profissão e ou desrespeitar a legislação. Então, ele também tem direito de suspender as atividades, tá? Assistenciais aqui, nesses casos em que o local de trabalho não ofertar condições seguras para a execução dessas atividades. Exceção, pessoal. A exceção que nós temos aqui, e onde tem exceção, você tem que ficar muito atento, porque onde tem exceção, onde tem números, pode aí ter questão na sua prova, tá? Então, exceção. Situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente a sua decisão por escrito ou por meio de correio eletrônico. Então, se tiver lá na sua prova somente por escrito, está o quê? É errado, porque aqui fala que tanto pode ser formalizado por escrito, como também por meio de correio eletrônico, que é o e-mail, né? À instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem, tá? Artigo 14. Vamos aqui continuando. Aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade é um direito do profissional de enfermagem. Então, aplicar o processo de enfermagem é um direito. Agora, quando nós falamos sobre documentar o processo de enfermagem, é uma dica que dá prof, documentar as etapas do processo de enfermagem é um dever do profissional. Então, deixa eu escrever aqui para vocês. Aplicar é um direito, tá? Ô, letra feia, né, gente? E documentar é um dever, tá certo? Então, você não vai confundir aí esses artigos se eles forem cobrados na sua prova.
Artigo de número 15. Exercer cargos de direção, gestão e coordenação no âmbito da saúde ou de qualquer área, direta ou indiretamente relacionada ao exercício profissional da enfermagem, também é um direito do profissional. Artigo de número 16. Conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas e ou local de trabalho sob sua responsabilidade profissional. Então, se está acontecendo lá alguma pesquisa, às vezes tem estudantes da graduação de enfermagem que vão fazer algum tipo de coleta de dados no seu local de trabalho. Então, você, como profissional, tem o direito de conhecer essas atividades que estão sendo realizadas no seu local de trabalho. Bem como no artigo 17 fala realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente. Então, note que os artigos 16 e 17, eles são complementares. O 16 fala conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam o seu local de trabalho, e o 17 fala realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, tá? Artigo 18, ter reconhecida sua autoria ou participação em pesquisa, extensão e produção técnico-científica. Então, por exemplo, se o profissional, principalmente o enfermeiro, participou de uma pesquisa, vai ser produzido um artigo científico, vai ser apresentado um trabalho, o nome do profissional tem que constar lá na autoria, né? Aqui é um direito também resguardado pelo Código de Ética, tá? Artigo 19. Utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências sobre assuntos de sua competência e ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse profissional. Artigo de número 20. Anunciar a prestação de serviços para os quais detenha habilidades e competências técnico-científicas e legais, tá? Então, por exemplo, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem que realiza aquela atividade que é o furo humanizado. O profissional de enfermagem pode estar anunciando a prestação desse tipo de serviço, Essa atividade aqui de anunciar é resguardado como direito pelo nosso Código de Ética, tá? Artigo 21. Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais. Isso aqui também já caiu, já foi cobrado pela banca e a UPE, tá? Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. Isso aqui é um direito do profissional de enfermagem. Então, é muito comum, Tem paciente que vai lá para o hospital, aí você vai lá fazer uma medicação, e o paciente quer tirar a foto lá tomando soro, gente? Como isso acontecer? E às vezes pode até aparecer você, Então, se você não quiser aparecer nessa filmagem, nessa imagem, enfim, isso aqui é um direito resguardado pelo nosso Código de Ética. Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais. Então, para você lembrar, para você relacionar com o Código de Ética, com o direito, você pode até lembrar desse exemplo que eu dei. Se aparecer lá um paciente no seu serviço, no seu trabalho, querendo lá filmar, querendo tirar uma foto lá tomando o soro, tomando a medicação, você pode se negar a ser filmado ou fotografado. Isso é um direito, tá certo? Artigo de número 22. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Aqui também é um direito do profissional de enfermagem, tá? As bancas gostam também de cobrar esse artigo, então você já vai, memorizar aí na sua memória definitiva que isso aqui é um direito, recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência, tá? Técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam
segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. E artigo 23, nós temos aqui requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional-usuários quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Corém e assegurando a continuidade da assistência de enfermagem. Beleza, pessoal? Então, nós revisamos aqui toda a parte dos direitos do profissional de enfermagem de acordo com o nosso código de ética. E agora nós vamos para a nossa primeira questão, tá? Então, vamos lá. A resolução do COFEN 564 de 2017 aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que é o CEP, que se aplica a quem? Aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, aos auxiliares de enfermagem, às obstetrizes e parteiras, bem como aos atendentes de enfermagem. Quem é que lembra aí que no início da aula eu falei isso, tá? É um conjunto de regras que norteiam o comportamento dos indivíduos durante o exercício de seu ofício. As alternativas abaixo contêm direitos desses profissionais, exceto na alternativa. Então, ele quer que você fale aqui qual é a alternativa que não é um direito do profissional de enfermagem. As alternativas abaixo contêm direitos desses profissionais, exceto na alternativa. Então, ele quer que você marque a que não é um direito. Então, sempre que tiver essa informação, exceto, incorreta, falsa, você já vai fazer o quê? Grifar aqui, assim como eu fiz, para você não confundir, não trocar o gabarito na hora da sua prova, tá? Então, vamos lá. Letra A. Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências física e psicológica à saúde do trabalhador em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Isso aqui é um direito, né, gente? Então está correto, não é o nosso gabarito, porque nós estamos buscando a incorreta. Letra B. Associar-se, exercer cargos e participar de organizações da categoria e órgãos de fiscalização do exercício profissional atendidos os requisitos legais. Isso aqui é um direito ou é dever, pessoal? É um direito, tá? Então, também está verdadeiro, não é o nosso gabarito. Vamos seguindo. Letra C. Apoiar e ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observados o quê? Os parâmetros e limites da legislação vigente. Pessoal, isso aqui é um direito ou é um dever, pessoal? É um direito também. Então, não é o nosso gabarito, tá? Letra D. Vamos ver aqui. Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, ético-políticos, socioeducativos e culturais, em benefício de quem? Da pessoa, família e coletividade, do desenvolvimento da profissão. Olha aí, pessoal. Isso aqui é um direito ou um dever, gente? É um dever, tá certo? Foi justamente sobre esse artigo que eu comentei lá. Lembra que eu falei do artigo 6, que é um direito, né? Desenvolver, ó. Deixa eu voltar aqui para o artigo 6. No artigo 6 fala assim: aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à sua prática profissional, à sua prática individual, é um direito. Mas quando se trata de profissão, de coletividade, de família, torna-se um dever. E foi justamente esse artigo cobrado aqui na nossa questão, ó. Esse dever, ó, aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, ético-políticos, socioeducativos e culturais em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da
profissão. Então, a mudança aqui de um artigo para outro é justamente nessa parte, ó. Benefício da família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. Quando ele terminar assim, pessoal, é um dever, tá certo? Não é um direito, é um dever. Então, letra D de dado é o nosso gabarito. E letra E fala suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional e ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito e ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem. Isso aqui está verdadeiro porque também é um direito do profissional. Então, nós temos letra D de dado como nosso gabarito, tá? E aqui nos comentários eu até coloquei quais foram aqui os artigos cobrados. Eu coloquei aqui a numeração, tá? Não confunda, ó. Trouxe aqui os artigos aqui por completo. O artigo 6º que fala, né, sobre um direito, aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à sua prática profissional é um direito. Então, quando é com relação, relembrando, a sua prática profissional, a sua prática individual, é um direito seu, tá? E o dever, como é a escrita dele? A parte inicial é muito parecida, por isso que você não pode confundir, ó. Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, ético-políticos, socioeducativos e culturais em benefício de quem? Da pessoa, da família, da coletividade, do desenvolvimento da profissão é um dever do profissional de enfermagem. Observe que é justamente como eu falei para vocês, ó. O que vai mudar? O finalzinho do artigo. Essa parte que eu já marquei aqui em vermelho é o que vai mudar de um para outro, tá? Então, você vai se atentar, se cair esse artigo aqui na sua prova, você vai se atentar ao final do artigo, ao final da escrita. Se lá no final fala sustentação à sua prática profissional, é um direito seu. E se no final falar pessoa, benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão, aí trata-se de um dever que está lá no artigo 55, tá certo? Então, vamos dando aqui continuidade. Antes eu vou tomar aqui uma aguinha. Se não esqueço. Vamos lá. Questão de número 2. O profissional de enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnicos, científicos e teórico-filosóficos. Exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e bioética. Sobre os direitos do profissional de enfermagem, analise os itens abaixo. Então, vamos lá. Ele quer que nós façamos aqui a análise se esses itens abaixo, de fato, trazem um direito ou não do profissional de enfermagem, tá? Então, primeiro, exercer enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Gente, isso aqui é um direito? Com certeza. Olha aqui como está totalmente voltado para mim, enquanto profissional de enfermagem. É direito meu exercer enfermagem com liberdade, com segurança técnica, né? Científica, ambiental. Então, é um direito, tá? Segundo, apoiar e ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observados os parâmetros e limites da legislação vigente. Isso aqui também é um
direito do profissional, então também está verdadeiro. Nós vimos, estão logo lá no iniciozinho, logo lá na parte inicial, né, do Código de Ética que trata ali dos direitos, tá? Terceiro item. Não participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar, mantendo sua autonomia e liberdade e observando os preceitos éticos e legais da profissão. Gente, não participar pode, nesse item, com certeza está errado, porque o que é que tem lá nos nossos direitos? Que é direito do profissional de enfermagem participar da prática profissional, da prática interdisciplinar, tá certo? Transdisciplinar. Então, quando ele coloca que não, se torna justamente falso, errado, tá bem? Vamos ver se nós já conseguimos eliminar aqui alguma alternativa. Vamos lá. Já dá para eliminar a letra A, né? Porque fala que o terceiro está correto e não está. Já dá para eliminar também a letra C. Já dá para eliminar também a letra D, porque o segundo também está correto, né? Tanto o primeiro como o segundo. E na letra D falava que era só o 1 e o 4. E já dá para eliminar também a letra E, né? Porque fala aqui que o terceiro está correto e ele não está. Então, nós já encontramos aqui o nosso gabarito. Olha que coisa maravilhosa. Já encontramos. Letra B de bola é o nosso gabarito aqui, tá bom? Então, o item 4, aqui o quarto item, também está errado. Revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional. É um direito? O profissional pode fazer isso? Não, né, gente? Então, está o quê? É errado. Então, nós temos aqui como itens corretos justamente o primeiro e o segundo, tá? Então, o nosso gabarito é a letra B de bola. Aqui eu trouxe também os artigos para vocês verem quais foram os artigos cobrados aqui nessa questão. Então, nós temos aqui o primeiro artigo que fala exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental e com autonomia e receber tratamento sem discriminação de qualquer natureza, segundo os preceitos éticos e dos direitos humanos. Foi cobrado também o artigo 3º, que trata aqui de apoiar e ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, defesa do exercício da cidadania e de reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho, remuneração, observados os limites da legislação vigente. O artigo 4º também foi cobrado, né? Só que lá a questão colocou o não, o que tornou aquele item errado, mas é direito do profissional participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar, tá? E o artigo 12 fala que é direito abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional, tá certo? Então, lá a banca colocou que ele devia revelar, né? E no caso, tornou lá o item errado, tá? Então, agora, pessoal, nós vamos ver os principais deveres do profissional de enfermagem, alguns que já foram cobrados em questões, tá? Então, muita atenção aqui agora com relação a essa parte. Dá aquela respirada, dá aí uma espreguiçada, volta aí se você se perdeu aqui um pouquinho, volta a pegar o fio da meada e vamos comigo, tá? Ainda tem aqui bastante coisa para nós vermos. Artigo 26. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem e demais normativos do sistema COFEN-COREN é um dever do profissional de enfermagem. Dever, tá certo? Agora nós estamos vendo os deveres. Artigo 27. Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades em organização da categoria é um dever do profissional de enfermagem, tá? Relativo à inscrição no COREN, isso aqui é importante. Artigo 32 fala assim, é um dever do profissional manter a inscrição no COREN com jurisdição na área onde ocorreu o exercício profissional. Então, se tiver lá
manter a inscrição no COFEN. Tá o quê, pessoal? Errado, porque é COREN, né? O enfermeiro, o técnico de enfermagem que atua no estado do Pernambuco, vai ter a inscrição no COREN-PE, que é o COREN do estado do Pernambuco, e assim sucessivamente. Conforme o estado que o profissional de enfermagem mora, que atua, ele vai ter a sua inscrição no COREN, tá certo? Então, manter a inscrição no COREN com jurisdição na área onde ocorrer o exercício profissional. Então, se tiver lá com jurisdição nacional, está errado, pessoal. Por quê? Porque é com jurisdição, ou seja, vigorando na área onde ocorreu o exercício profissional, tá certo? Que no caso é no seu estado, tá? Artigo de número 33. Manter os dados cadastrais atualizados junto ao COREN de sua jurisdição. Então, também é um dever manter os dados cadastrais atualizados, tá? Artigo 34. Manter regularizadas as obrigações financeiras junto ao COREN de sua jurisdição. Então, a bendita lá da anuidade, né? Tem que pagar todo ano, é a obrigação financeira, e aqui é um dever do profissional de enfermagem, tá? Com relação à identificação do profissional em documentos e ao uso do carimbo. Vamos ver aqui o que fala o nosso Código de Ética sobre o uso do carimbo. E aí, aqui, eu incluí também uma legislação importante que traz uma informação, outra informação sobre o carimbo para nós complementarmos aqui o nosso entendimento, tá? Primeiro, com relação ao Código de Ética. Artigo 35 fala o seguinte: apor nome completo e ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição no COREN, assinatura ou a rúbrica nos documentos quando no exercício profissional. É um dever do profissional de enfermagem, né? Ele deve colocar o seu nome completo ou nome social, ambos legíveis, o número, a categoria de inscrição no COREN, assinatura ou rúbrica nos documentos quando no exercício profissional, tá? Quanto ao uso do carimbo em si, o que é que o Código de Ética fala? O Código de Ética, que eu não falei aqui no início, mas é a resolução 564 de 2017, tá? O nosso Código de Ética, ele é regido por essa resolução aqui, 564 de 2017. E aí, no nosso Código de Ética, fala que o uso do carimbo, ele é facultado, né, com nome completo, número e categoria de inscrição no COREN, devendo constar assinatura ou rúbrica do profissional. Ou seja, segundo o Código de Ética, se o profissional quiser só lá escrever de caneta o seu nome completo, a sua assinatura, o número da categoria, né, de inscrição no COREN, ele pode lá só escrever. Isso é de acordo com o Código de Ética, tá? Quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deverá ser certificada conforme legislação vigente. Só que nós temos, depois dessa informação, nós temos aqui uma legislação, uma resolução que saiu, que também foi no ano de 2017. Uma resolução do COFEN, que ela, no caso, fala que o uso do carimbo é obrigatório nesses casos aqui: em recibos relativos à percepção de honorários, vencimentos e salários decorrentes do exercício profissional, em requerimentos ou quaisquer petições dirigidas às autoridades da autarquia e às autoridades em geral em função do exercício de atividade profissional. E terceiro, em todo documento firmado quando do exercício profissional em cumprimento ao Código de Ética. Ou seja, em toda atividade que o enfermeiro fizer, de acordo com essa outra resolução, ele deve sim utilizar o carimbo. Professor, e agora, na hora da prova, o que é que eu vou considerar? Você vai responder de acordo com o que o examinador, no enunciado da sua questão, ele solicitar, tá certo? Se ele perguntar de acordo com o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, o uso do carimbo é facultado, tá? Se ele perguntar de acordo com a resolução 545 de 2017, que é essa aqui, aí o uso do carimbo é obrigatório. E o entendimento, inclusive, que se tem é que
Na prática profissional mesmo, assim, falando, esquecendo um pouco essa parte da prova, mas na prática profissional, a resolução 545 de 2017, ela prevalece sobre esse item do Código de Ética. Então, de fato, é obrigatório o uso do carimbo, tá? De acordo com a resolução 545 de 2017. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui seguindo. Artigo de número 36, mais um dever do profissional de enfermagem. É dever do profissional registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, de forma objetiva, de forma cronológica, né, de acordo ali com a cronologia que aconteceram, de forma legível, completa e sem rasuras, né? Não pode ter rasura no prontuário do paciente. Artigo 37. Documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com sua competência legal. Então, lembra que eu falei lá no início? Aplicar o processo de enfermagem é um direito. Documentar o processo de enfermagem é um dever. Então, tá aqui justamente no nosso artigo 37, tá? Artigo 38. Prestar informações escritas e ou verbais completas e fidedignas necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente também é um dever do profissional de enfermagem. Artigo 45. Prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência, né? Um dever do profissional prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. E esses conceitos aqui é bem comum as bancas, no geral, cobrarem, né? É um conteúdo que elas gostam mesmo de cobrar, porque muitas pessoas confundem, né? Muitos profissionais confundem o que é imperícia, o que é imprudência, o que é negligência. Então, vamos ver aqui, pessoal. Olha aqui na tela, tá? Imperícia. Imperícia é uma ação realizada sem o devido conhecimento técnico. Então, se eu não sou perito naquilo, se eu não tenho conhecimento naquilo, né? Eu vou cometer o quê? Uma imperícia, né? Eu gosto de colocar como exemplo, com relação aqui às atividades privativas, né? Nós temos as atividades que são privativas do enfermeiro, né? E aqui, por exemplo, se o técnico de enfermagem vai passar uma sonda vesical, nós sabemos que esse procedimento, ele é privativo do enfermeiro, né? O técnico de enfermagem, ele não tem o conhecimento para realizar, né? Não tem aqui a competitividade para realizar essa atividade. Então, se o técnico de enfermagem vai realizar uma sonda vesical, né? Vai realizar um procedimento de sonda vesical, dá um problema lá, qual foi que a infração? Foi uma imperícia. Por quê? Porque ele fez uma ação sem o devido conhecimento técnico. Beleza, pessoal? Imprudência é uma ação realizada sem a atenção necessária. É uma conduta arriscada, perigosa e impulsiva. O famoso agir sem pensar. Imprudência é agir sem pensar. Por exemplo, lá na sua prática profissional, lá no hospital, tinha uma medicação prescrita para o paciente, né? Para o seu João. Tinha lá uma medicação prescrita. E aí, você viu lá o que estava prescrito, só que na hora de preparar a medicação, você acabou se confundindo. Tinha um frasco lá parecido e você pegou outra medicação, ao invés de pegar a medicação que estava prescrita para o seu João. E aí, o que foi que aconteceu? Uma situação de imprudência. Você agiu sem pensar, você não verificou todos os certos lá da medicação, né? Se era o medicamento certo. Foi uma situação de imprudência, foi uma ação realizada sem a devida atenção, né? Impulsiva. Então, justamente aqui, essa questão de trocar uma medicação, né, se caracteriza aqui como a imprudência, tá? E negligência, pessoal, o que é negligência? É deixar de prestar os cuidados devidos ao paciente por conta de preguiça ou desleixo. Por exemplo, se tem lá uma medicação prescrita à meia-noite, né? E você pega e vou lá pro
meu horário de descanso, não vou administrar essa medicação. O paciente já está bonzinho. O que é isso aqui? É uma negligência. Você deixou de fazer o que você tinha que fazer. Estava lá prescrito, então tinha que ser administrado. Aquele cuidado tinha que ser prestado para o paciente. Então, negligência é isso, é essa situação meio que de abandono, né? É quando eu deixo de fazer o que eu tinha que fazer ali no meu serviço profissional. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha aí ficado claro para você não confundir mais esses conceitos de imperícia, imprudência e negligência. Beleza? Vamos aqui continuando. Artigo 46. Recusar-se a executar prescrição de enfermagem médica na qual não constem a assinatura e número do registro, né, do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência, né? Então, é um dever do profissional de enfermagem recusar-se a executar a prescrição de enfermagem médica na qual não constem assinatura e número do registro do profissional, né? Se tem lá uma medicação que o médico prescreveu, mas não tem assinatura, não tem o número do registro, é um dever seu se recusar a executar aquela prescrição, tá certo? Exceto em situação de urgência e emergência, porque ali é algo muito rápido, né? Então, já são realmente ali aquela prescrição mais verbal, né? Oral, e depois que o profissional vai lá e escreve também. Então, nessa situação de urgência e emergência, tudo bem. Mas, de praxe aqui, recusar-se a executar a prescrição de urgência, prescrição de enfermagem médica na qual não constem a assinatura e número do registro do profissional é um dever, tá? O profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar prescrição de enfermagem médica em caso de identificação de erro e ou elegibilidade, ou seja, nem deu para ler, tava lá só os garranchos. Você não vai executar aí essa prescrição, tá? Ilegibilidade da mesma, devendo esclarecer com o prescritor ou outro profissional registrando no prontuário. Então, imagina, se você não toma aqui essa atitude, se você vai lá, não, eu vou aqui, eu consegui aqui entender, só que você, devido estar tão ilegível, tem lá um medicamento, só que você pensa que é outro. Você vai acabar cometendo uma infração ética. Então, por isso que tem aqui no nosso Código de Ética, o profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar a prescrição de enfermagem e médica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade da mesma, devendo esclarecer com o profissional que prescreveu, tá? Segundo, é vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto em caso de urgência, emergência e regulação, conforme a resolução vigente. Então, pessoal, sempre muita atenção aqui quando tem esses excetos, né? No Código de Ética também, porque onde tem exceto pode ter questão na sua prova, tá? Então, se tiver lá, é vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, inclusive em situação de urgência e emergência. Vai estar o quê? Errado, porque aqui fala, exceto em casos de urgência e emergência. Assim como aqui nesse item anterior, se estiver lá no artigo 46, inclusive em situação de urgência e emergência, vai estar o quê? Errado, porque aqui tem exceto, tá? Artigo 51, vamos aqui prosseguindo. Artigo 51, responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individual ou em equipe, por imperícia, imprudência ou negligência, desde que tenha participação e ou conhecimento prévio do fato, né? Desde que ele tenha participação ou conhecimento prévio do fato. Parágrafo único. Quando a falta for praticada em equipe, a responsabilidade será atribuída na medida dos atos praticados individualmente. Se estiver lá na questão, na medida dos atos praticados em equipe, vai estar o quê? Errado, porque aqui fala na medida dos atos praticados individualmente, beleza? Artigo 52.
Também é um dever do profissional de enfermagem manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional. Exceto, né, quais são aqui as exceções? Casos previstos em lei ou determinados pela justiça ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante, tá? Permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento público e também em caso de falecimento da pessoa envolvida. Então, se estiver lá na questão, essa obrigação, esse dever deixa de valer em caso de falecimento da pessoa envolvida. Vai estar o quê? Errado, porque aqui fala que o dever ele permanece mesmo que a pessoa envolvida ali venha a falecer, tá? Segundo ponto, o fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça à vida e à dignidade, na defesa própria ou em atividade multiprofissional, quando necessário a prestação da assistência. Então, nesses casos aqui, ó, de situação de ameaça de vida, né, ameaça à vida e à dignidade, em defesa própria ou em atividade multiprofissional, são situações aqui em que o fato sigiloso ele deverá ser revelado, tá? Artigo 54. Estimular e apoiar a qualificação e o aperfeiçoamento técnico, científico, ético-político, socioeducativo e cultural dos profissionais de enfermagem sob sua supervisão e coordenação também é um dever do profissional, tá? Artigo 55. Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, ético-políticos, socioeducativos e culturais em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. Olha aqui. É dever do profissional de enfermagem, né? Mais uma vez, não confunda com o artigo 6, que fala lá, né, nos direitos, que é direito do profissional aprimorar os seus conhecimentos que dão sustentação à sua prática profissional, né? Ali é um direito. Já quando fala benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão, aí torna-se aqui um dever, tá certo? Essa informação aqui eu já tinha falado para vocês. E agora vamos resolver mais uma questão da nossa banca e a UPE-UPNET, tá? O Código de Ética é composto de vários capítulos, sim, dentre eles o dos deveres. Sobre esse Código de Ética, né, assinale a alternativa correta. Então, ele quer que você encontre aqui entre os itens qual deles é um dever do profissional de acordo com o Código de Ética, tá? Então, letra A. Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. Pessoal, isso aqui é um direito ou é um dever? Responde aí, responde aí. É um direito, nós vimos lá na parte dos direitos, né? Direito seu, negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais, né? Eu até dei o exemplo. Chega lá um paciente querendo filmar, querendo tirar foto, tomando soro, tomando a medicação. Você tem o direito de se negar aí a ser filmado ou fotografado, tá? Então, aqui é um direito, não é o nosso gabarito, porque nós estamos procurando um dever, tá? Letra B. Formar e participar da comissão de enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição onde trabalha. Aqui, pessoal, é um direito ou é um dever? É um direito. Tá? Nós também vimos esse artigo aqui lá na parte dos direitos, tá? Terceiro, aqui a letra C. Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades em organização da categoria. Aqui sim, nós vimos na parte dos deveres, tá? Então, aqui é um dever. Letra C de casa é o nosso gabarito aqui da questão 3. Mas vamos ver aqui os outros itens para nós revisarmos. Letra D. Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional. Isso aqui nós vimos lá nos direitos.
Deixa eu colocar aqui. Direito, tá? E letra E, participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar, com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. Aqui também nós temos um direito, tá? Então, aqui o nosso gabarito, só relembrando, é a letra C de casa. Ok, pessoal, tudo certo até aqui? Já aproveitei para tomar uma água. Porque agora nós vamos falar a respeito das proibições. O que é proibido ao profissional de enfermagem. Tá certo? Então, já dá aí aquela respirada para você voltar aqui com foco total e vamos comigo. Artigo 62. É proibido aos profissionais de enfermagem executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Então, ele não pode, executar uma atividade que não seja de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança, tanto para mim, enquanto profissional de enfermagem, como também para a pessoa, família e coletividade, tá? 63. Também é proibido colaborar ou acompliar-se, ou seja, tornar-se cúmplice com pessoas físicas ou jurídicas. Então, a pessoa tanto pode ser física ou jurídica que desrespeitem a legislação e os princípios que disciplinam o exercício profissional de enfermagem. Então, atenção aqui com relação a esse artigo, porque já foi cobrado pela banca e a UPE, tá certo? Artigo 64. Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de qualquer forma ou tipo de violência contra a pessoa, família e coletividade quando no exercício da profissão. Pessoal, aqui também é proibido, tá? Artigo 65. Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam o quê? Recusa ou demissão motivada pela necessidade em cumprir o presente código e a legislação profissional, bem como pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega utilizando-se de concorrência desleal, Que coisa, concorrência desleal, com certeza é proibido ao profissional de enfermagem, tá? Artigo 66. Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento congênere, quando nestas não exercer funções de enfermagem estabelecidas na legislação. Então, se o seu nome estiver lá no quadro de pessoal de uma instituição que você não trabalha, isso aqui é o quê? Proibido, tá? Não pode acontecer. Artigo 67. Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir assistência de enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem. Isso aqui, pessoal, é proibido, O profissional de enfermagem não pode aí fornecer uma assistência de enfermagem diferenciada só porque ele recebeu aí algum benefício, alguma coisa da família. Não pode, Tem que tratar os pacientes de forma igualitária, de acordo com as suas necessidades, tá? Então, aqui também é uma proibição. Artigo 68. Valer-se quando no exercício da profissão de mecanismos de coação, omissão ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de vantagem. Isso aqui também é proibido. Então, essa parte aqui das proibições eu até acho mais fácil. Por quê? Porque tá na cara que é algo que você não pode fazer enquanto profissional de enfermagem, Olha aqui o artigo 68. Valer-se quando no exercício da profissão de mecanismos de coação,
omissão ou suborno para conseguir algum tipo de vantagem. Isso aqui, pessoal, tá na cara que é proibido, tá na cara que é algo que não pode ser feito, né? Então, às vezes, se cai lá na sua questão uma informação que você não tem exatamente que decorada na sua cabeça, porque não tem como a gente decorar tudo, né? Eu não sou um robô, igual tem aquela mensagem lá no computador, né? Eu não sou um robô. E realmente não somos, né, robôs. Então, se cai lá uma informação, e às vezes, nossa, eu não sei totalmente, mas, pessoal, dá para raciocinar diante de algumas alternativas, né? Diante de alguns itens. Então, raciocina também, pensa de forma crítica, né? Não se desespera na hora da prova, né? Eu tenho falado muito isso para os meus alunos. Não se desespera na hora da prova. Você tem que aprender a sentir as emoções na intensidade certa. É normal ter um pouquinho de medo, ter um pouquinho de nervosismo, ansiedade antes de fazer uma prova. Isso é normal, mas você não pode deixar isso te dominar, deixar isso te desestabilizar. Quase que não saía, né, gente? A ponto de quê? A ponto de você perder questões, a ponto de você não raciocinar, tá certo? Então, dá aquela respirada, aprenda a sentir as suas emoções aí na intensidade certa, que eu tenho certeza que você vai ter um excelente resultado na sua prova, tá certo? Vamos embora, vamos continuar. Artigo 69. Utilizar o poder que lhe confere a posição ou cargo para impor ou induzir ordens, opiniões, ideologias políticas ou qualquer tipo de conceito ou preconceito que atentem contra a dignidade da pessoa humana, bem como dificultar o exercício profissional. Isso aqui também é proibido, utilizar o poder que lhe confere a posição ou cargo, ou seja, o poder que é conferido pelo simples fato de você ser um profissional de enfermagem, né? Isso aqui é proibido, tá? Artigo de número 70. Utilizar dos conhecimentos de enfermagem para praticar atos tipificados como crime ou contravenção penal, tanto em ambientes onde exerça a profissão, quanto naqueles em que não a exerça, ou qualquer ato que infrinja os postulados éticos e legais. Então, praticar algum tipo de ato tipificado como crime ou contravenção penal também é uma proibição. Artigo 71. Promover ou ser conivente com injúria, calúnia ou difamação de pessoa e família, membros da equipe de enfermagem e de saúde, organização de enfermagem, trabalhadores de outras áreas e instituições em que exerce sua atividade profissional, também é uma proibição. Então, não pode promover ou ser conivente com injúria, com calúnia e difamação. Vamos agora aqui para o próximo. Artigo 73. Provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente, né? Parágrafo único. Nos casos permitidos pela legislação, o profissional deverá decidir de acordo com a sua consciência sobre sua participação, desde que seja garantida a continuidade da assistência. Então, nós sabemos que, de acordo com a legislação vigente, né, atual, são 3 casos em que é permitido o aborto, né? Que é em caso de estupro, em caso de anencefalia e também em caso de a gravidez causar risco aí para mãe, né? Risco materno. Então, nesses casos é permitido o aborto, tá? Artigo 75. Praticar ato cirúrgico, exceto nas situações de emergência ou naquelas expressamente autorizadas na legislação, desde que possua competência técnica científica necessária, que também é proibido, tá? Proibição. Artigo 76. Negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco à integridade física do profissional. Então, observe aqui, é proibido negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereça, ou seja, desde que essa realização da assistência não ofereça
risco à sua integridade física, né? A integridade do profissional, tá? Artigo 78. Administrar medicamentos sem conhecer a sua indicação, a ação da droga, a via de administração e potenciais riscos, respeitados os graus de formação do profissional. Então, é proibido, pessoal, administrar um medicamento se eu não conheço a indicação, para que funciona aquela droga, como é que ela age, quais são os efeitos. Isso aqui é proibido, tá? E agora vamos resolver mais uma questão que agora trata justamente dessa parte das proibições. Vamos lá. Questão 4. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no capítulo 3º das proibições, é correto afirmar que se deve. Vamos lá. Questão de número 4. Letra A. Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, mas que beneficie a pessoa, família e comunidade em prol da instituição que exerce as atividades profissionais. Gente, é errado, né, esse item. Lá nos direitos fala, por exemplo, que o profissional de enfermagem deve se recusar a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, né? E lá nas proibições, no artigo 62, fala que o seguinte, ó. No artigo 62. Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. E aqui tem assim, ó, executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, mas que, ó, como eles escreveram aqui diferente, mas que beneficie a pessoa, a família e a comunidade em prol da instituição que exerce as atividades profissionais. Não é assim que está lá, né? Por isso que está errada, tá? Letra B. Colaborar ou acompanhar-se com pessoas jurídicas que desrespeitem a legislação e os princípios que disciplinam o exercício profissional de enfermagem, exceto em caso de envolvimento com pessoas físicas. Errado. Lá fala que não pode acompanhar-se tanto com pessoas físicas como com também pessoas jurídicas. Então, aqui está o quê? É errado, né? Ele colocou aqui o exceto, tornou o item errado. Letra C. Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão motivada por necessidade do profissional em decorrência de motivos particulares e utilizando-se de concorrência leal. Gente, isso aqui não está lá nas proibições, né? Não está lá nas proibições, tá certo? Então, esse item está também errado. Letra D. Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento congênere quando nestes não exercer função de enfermagem estabelecida na legislação. Aí sim, letra D de dado, encontramos aqui o nosso gabarito, tá? E letra E fala, utilizar o poder que lhe confere a posição ou cargo para induzir ordens com o intuito de impor opiniões políticas a fim de obter vantagem para si próprio, não é assim também escrita, então por conta disso, a letra E está errada e o nosso gabarito é a letra D de dado. Vamos ver aqui, pessoal, a escrita correta dos artigos, tá? Das proibições que foram cobrados em cada uma das alternativas. Então, aqui eu trouxe a escrita correta. Letra A, artigo 62, já tinha até mostrado para vocês, né? Letra A, artigo 62, executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica e ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Então, aqui é uma proibição, tá? Quando o profissional de enfermagem vai executar uma atividade que não é de sua competência técnica, não é de sua competência científica, ética e legal ou que não ofereçam a segurança, né? Tanto para si como também para a pessoa, família e coletividade. Na letra B, foi cobrado o artigo 63, que fala o seguinte, colaborar ou acompanhar-se com pessoas físicas ou jurídicas. Olha, lembra que eu falei lá no item?
O item estava errado por quê? Porque lá tinha exceto pessoas físicas, tá? E isso tornou o item errado, beleza? Então, vamos lá. Letra B, colaborar ou acompanhar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem a legislação e princípios que disciplinam o exercício profissional de enfermagem. Beleza? Letra C, artigo 65. Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão motivada pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional, bem como pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega utilizando-se de concorrência desleal. Então, essa aqui é a escrita correta do artigo 65, que é uma proibição. O profissional de enfermagem não pode aceitar um cargo, função ou emprego vago em decorrência aqui desses fatos que envolvam a recusa, né? Que é aqui, recusa ou demissão motivada pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional, tá? Bem como aqui pleitear cargo, né, utilizando-se de concorrência desleal. A letra E, que cobrou aqui o artigo 69, fala o seguinte: utilizar o poder que lhe confere a posição ou cargo para impor ou induzir ordens, opiniões, ideologias políticas ou qualquer tipo de conceito ou preconceito que atentem contra a dignidade da pessoa humana, bem como dificultar o exercício profissional. Então, aqui também é uma proibição. Beleza, pessoal? Então, agora vamos para a parte das infrações e penalidades. Já vou tomar aqui mais uma água. E vamos lá. Artigo 103. A caracterização das infrações éticas e disciplinares, bem como a aplicação das respectivas penalidades, são regidas por quem, pessoal? Pelo Código de Ética, sem prejuízo das sanções já previstas em outros dispositivos legais, beleza? Artigo 104. É considerada infração ética e disciplinar a ação, omissão, conivência que implique em desobediência e ou inobservância às disposições do Código de Ética dos profissionais de enfermagem, bem como a inobservância das normas do sistema COFEN-COREM. Então, o que é uma infração ética e disciplinar? É uma ação, omissão ou conivência que implique em desobediência aqui ao Código de Ética, tá? O artigo 105 traz o seguinte: o profissional de enfermagem responde pela infração ética e ou disciplinar que cometer ou contribuir para a sua prática e quando cometida por outrem dela obtiver benefício. Então, o profissional de enfermagem vai responder tanto pela infração que ele mesmo cometeu aquela infração, como também uma infração que ele contribuiu de alguma forma para que ela ocorresse, ou ainda quando ela foi cometida por outra pessoa e ele obteve algum tipo de benefício, tá? Então, nesses três casos aqui, o profissional de enfermagem vai responder pela infração ética e ou disciplinar, tá? Artigo 106. A respeito da gravidade da infração, ela é caracterizada por meio da análise dos fatos, dos atos praticados ou atos omissivos e dos resultados. Então, para ver qual vai ser a gravidade da infração, vai ser considerado aqui os fatos, né, praticados ou atos omissivos e o resultado dessa infração. Ok? A respeito da apuração da infração, é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético Disciplinar vigente, aprovado pelo Conselho Federal de Enfermagem. Então, é aqui apurada por meio de um processo ético disciplinar, tá certo? E quais são, professor, as penalidades a serem impostas pelo sistema COFEN-COREM? Vamos aqui relembrar, tá? São
5 penalidades, tá? Então, nós temos aqui a advertência verbal, não é advertência escrita, é advertência verbal. Cuidado aí para você não confundir na hora da prova, tá? Segundo, multa. Terceira penalidade, censura. Quarta, suspensão do exercício profissional. E quinta, cassação do direito do exercício profissional. Lembrando que essa última aqui, cassação, ela é imposta somente pelo COFEN, tá certo? E as demais, o COREM pode impor, tá bom? Mas a cassação, ela é uma penalidade imposta somente pelo COFEN, tá? Então, agora nós vamos ver os conceitos de cada uma dessas penalidades. Então, no que consiste a advertência verbal? É a admoestação do infrator de forma reservada. O que é a admoestação? É a repreensão. Repreender o infrator de forma reservada, tá? Que será registrado no prontuário do mesmo na presença de 2 testemunhas. Então, principais características sobre a advertência verbal. É uma repreensão de forma reservada, então ela não é divulgada, tá? E deve ocorrer na presença de 2 testemunhas, tá certo? Já anota aí essas informações. No que consiste a multa, pessoal? É a obrigatoriedade do pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator em vigor no ato do pagamento. Então, a multa consiste nessa obrigatoriedade do pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade. Cuidado que onde tem número pode ter o quê? Questão lá na sua prova, tá? Então, se tiver lá de 1 a 15 vezes, de 1 a 20 vezes, vai estar errado, porque aqui no nosso código de ética tem falando que é a multa, né, de 1 a 10 vezes, tá certo? Então, cuidado aí com relação a essas informações, tá? No que consiste a censura, né? Repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do sistema COFEN-COREM e em jornais de grande circulação. Então, enquanto a advertência verbal é realizada de forma reservada, a censura já é uma repreensão que é divulgada. Ó, cuidado aí, se atenta aí para você não confundir. No que consiste a censura? Repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do sistema COFEN-COREM e em jornais também de grande circulação. No que consiste a suspensão? É a proibição do exercício profissional da enfermagem por um período de até 90 dias. Então, o profissional aqui pode ser suspenso por até 90 dias. E onde tem número tem o quê? Questão. Então, cuidado aqui para você não confundir o período até 90 dias. E será também divulgada nas publicações oficiais do sistema COFEN-COREM, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores. Beleza, pessoal? E com relação à cassação, no que consiste a cassação? Perda do direito ao exercício da enfermagem por um período de até 30 anos e será divulgada nas publicações do sistema COFEN-COREM e em jornais de grande circulação. Então, a cassação consiste aqui na perda do profissional de enfermagem, ou seja, não vai poder exercer a enfermagem por um período de até 30 anos, tá? Lembrando que as penalidades aplicadas deverão ser registradas no prontuário do infrator. Então, todas as penalidades elas devem ser registradas no prontuário do infrator. Atenção, ó, informação aqui importante. Nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá a sua carteira retida no ato da notificação em todas as categorias em que for inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena e, no caso da cassação, após o processo de reabilitação. Então, no caso aqui da suspensão e da cassação, o profissional de enfermagem ele vai ter também a sua carteira profissional retida, tá? Artigo 110 fala: para a graduação da penalidade e respectiva imposição,
considera-se o quê? A gravidade da infração, as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração, tá? O dano causado e o resultado e os antecedentes do infrator. Dessa forma, considerando isso aqui, as infrações, elas podem ser classificadas em leves, moderadas, graves e gravíssimas, tá? Segundo a natureza do ato e a circunstâncias de cada caso. Então, o que é uma infração leve, né? O que é considerado uma infração leve? São infrações que ofendem a integridade física, mental, moral de qualquer pessoa sem causar debilidade. Então, a infração leve, ela não causa debilidade. Segundo, difamar organizações da categoria ou instituições ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros, né? Aqui também é considerado infração leve. Quais são as infrações moderadas? São as que provocam debilidade temporária. Então, enquanto a infração leve, ela não causa debilidade, a infração moderada, ela já causa debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa. Ou ainda causa também dano mental, moral, patrimonial ou financeiro. Beleza, pessoal? Quais são as infrações graves? São aquelas que provocam perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral que é irremediável na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros, tá? Então, a infração grave, ela já causa o quê? Perigo de morte e debilidade permanente. Quais são as infrações aqui gravíssimas? São as que provocam morte, debilidade permanente e dano moral irremediável na pessoa. Então, para você aqui diferenciar a infração gravíssima da infração grave, observe que a infração grave, ela causa perigo de morte, enquanto a infração gravíssima, ela já causa a morte em si, tá certo? Ambas causam debilidade permanente, mas somente a infração gravíssima é que causa a morte. A infração grave causa apenas o perigo de morte, beleza? São consideradas circunstâncias atenuantes. Pessoal, o que são circunstâncias atenuantes? São circunstâncias que diminuem a culpabilidade do infrator, do acusado, tá? Diminui aqui a culpabilidade, ou seja, vai diminuir a gravidade aqui também da penalidade, ok? Então, vamos ver quais são as circunstâncias atenuantes de acordo com o Código de Ética, tá? Primeiro, ter o infrator procurado logo após a infração por sua espontânea vontade e com eficiência evitar ou minorar as consequências do seu ato. Por exemplo, o profissional de enfermagem cometeu lá um erro, né? No hospital, cometeu uma infração, mas logo depois, de forma espontânea, né, de vontade própria, ele buscou evitar ou minorar as consequências daquela infração. Então, aqui é considerada uma circunstância atenuante. Segundo, ter bons antecedentes profissionais. Se o profissional tem um bom histórico profissional, nunca tinha cometido um erro, foi a primeira vez que aconteceu, isso aqui é considerada também uma circunstância atenuante, tá? Terceiro, realizar atos sob coação e ou intimidação ou grave ameaça. Então, o que é aqui coação, pessoal? É uma situação em que a pessoa realiza o ato como resultado de violência, de ameaça, tá? Então, se ele cometeu aquela infração porque ele estava sendo ameaçado por alguém, porque ele estava sendo intimidado por alguém, aqui também é considerada uma circunstância atenuante, porque ele não fez aquilo. Não foi por decisão própria, foi porque ele estava sendo ameaçado, tá? Quarto item,
realizar atos sob emprego real de força física. Então, quando o profissional está sendo aqui agredido fisicamente, aqui também é considerada uma circunstância atenuante. Quinto, ter confessado espontaneamente a autoria da infração. Então, se ele assume aí de forma espontânea que foi o autor daquela infração, também é uma circunstância atenuante. O sexto, ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos, ou seja, com o esclarecimento dos fatos. Aqui também é considerada uma circunstância atenuante, tá? E agora, com relação às circunstâncias agravantes. O que é um agravo, pessoal? O que é uma circunstância agravante? É que ela vai o quê? Piorar a penalidade, tá? É uma circunstância que vai piorar a penalidade, tá? Primeiro, ser reincidente. Se ele já cometeu mais de uma infração, né? Foi mais uma infração que ele cometeu, vem cometendo aí infrações. Então, aqui é ser reincidente. E aqui, nesse caso, é uma circunstância agravante. Causar danos irreparáveis também é uma circunstância agravante. Terceiro, cometer infração dolosamente. O que é algo doloso é que foi algo intencional, ele teve intenção mesmo de causar um dano, tá? Quarto, cometer infração por motivo fútil ou torpe, né? Por besteira. Então, aqui também é considerado uma circunstância agravante. Quinto, facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração. Então, aqui também é uma circunstância agravante. Sexto, aproveitar-se da fragilidade da vítima, né? A vítima estava ali sem poder se defender e ele aproveitou disso para cometer infração. Então, aqui também é considerada uma circunstância agravante, tá? O próximo, que é o sétimo, cometer infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função ou exercício profissional. Então, se ele cometer a infração com abuso de autoridade, né, violação do dever inerente ao cargo ou função, também é considerada uma circunstância agravante. Próximo, ter maus antecedentes profissionais, né? Ter um histórico ruim, é considerado também uma circunstância agravante. E o nono, alterar ou falsificar prova ou concorrer para a desconstrução de fato que se relacione com o apurado na denúncia durante a condução do processo ético. Então, se aquele interferiu, né, no processo ético, ele quis falsificar, né, quis desconstruir ali os fatos, né, para meio que se privar, né, daquela culpa, aqui também é uma circunstância agravante. Então, note, pessoal, que com relação a essa parte de circunstâncias atenuantes e agravantes, é algo que dá para você raciocinar, né? Ser reincidente, você acha que vai atenuar a pena ou vai agravar? Vai agravar, né? Causar um dano irreparável, vai agravar a pena ou vai atenuar aquela pena? Vai agravar. Então, você entendendo bem o que é atenuante, né? Que é o quê? Uma circunstância que vai diminuir a pena. E o que é algo agravante? É uma circunstância que vai aumentar a pena. Não precisa nem decorar cada um desses pontinhos. Você vai raciocinar se isso aqui for cobrado na sua questão, né? Por exemplo, vamos ver aqui ter bons antecedentes profissionais. Se o profissional ele tem bons antecedentes, isso aqui vai diminuir a pena ou vai aumentar? Vai diminuir. Então, assim você vai raciocinando, né? Tem coisas que não precisa exatamente a gente decorar, né? Embora seja mais essa parte aqui de legislação. É algo mais que você precisa o quê? Raciocinar, né? Entender o que é uma circunstância atenuante, o que é o conceito da palavra atenuante, o que é o conceito da palavra agravante, que foi aquilo que eu apresentei para vocês anteriormente, tá? As penalidades previstas no Código de Ética podem ser aplicadas cumulativamente? Sim, quando houver infração a mais de um artigo. Então, se houver infração de mais de um artigo, o profissional ele pode ser penalizado, né, com mais de um tipo de pena que a gente viu, né, os tipos de pena, que é multa, censura e etc, tá?
E agora nós vamos resolver a questão de número 5. Deixa eu tomar aqui uma água. De acordo com o novo Código de Ética dos profissionais de enfermagem, as penalidades a serem impostas pelo sistema COFEN-COREM, conforme o que determina o artigo 18 da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, são todas abaixo citadas, exceto. Então, vamos lá analisar aqui os nossos itens. A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, até aqui tudo bem, de forma reservada, sim, que será registrado no prontuário, sim, na presença de 2 testemunhas, correto, né? Isso aqui está correto. Mas ele quer o quê? Ele quer o exceto, ele quer o incorreto, tá? Letra B. A multa consiste na obrigatoriedade do pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade. Sim, da categoria profissional a qual pertence o infrator em vigor no ato do pagamento. Isso aqui também está o quê? Correto, verdadeiro, tá? Letra C. A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do sistema COFEN-COREM e em jornais de grande circulação. Está correto também, pessoal? Está sim, está correto. Letra D. A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período de até 90 dias e será divulgada nas publicações oficiais do sistema COFEN-COREM, nos jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores. Perfeito, né? Eu falei para vocês, suspensão, pessoal, é de até 90 dias, tá? Então, verdadeiro. E sobra como nosso gabarito letra E. Letra E de o quê? De esperança, né? De esperança, tá? Então, cassação consiste na perda do direito ao exercício profissional e será divulgada nas publicações do sistema COFEN-COREM e em jornais de grande circulação. Gente, vamos voltar aqui para o conceito de cassação? O que é que fala aqui, ó? Perda do direito ao exercício profissional da enfermagem por um período de até 30 anos e será divulgada na publicação do sistema COFEN-COREM e em jornais de grande circulação. Então, professora, por que está errado? Porque, pessoal, esse item está incompleto, tá? Eles não colocaram sobre os 30 anos. Então, isso aqui tornou o item errado, tá? Então, observe, né? Nessas questões você tem que ter o máximo de atenção possível, porque às vezes é por questão de faltar uma palavra, né? Que o item vai estar errado. Então, você tem que ler o quê? Com calma. Não seja o concurseiro emocionado. O que é o concurseiro emocionado, professora? É aquele que nem lê direito. Se emociona tanto na hora de responder a questão que não lê direito, acaba marcando o item incorreto e perde a questão por besteira, tá? Então, muita atenção, não se emocione, mantenha calma, mantenha tranquilidade, né? Confiando no que você estudou, lendo com atenção, palavra por palavra, tá certo? Questão de número 6. Sobre o que resolvem a resolução do COFEN, né? Número 545 de 2017, a resolução do COFEN 429 de 2012, o Código de Ética de Enfermagem e o Manual de Anotações de Enfermagem dispõem sobre o registro das anotações profissionais no prontuário do paciente, e em outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte tradicional ou eletrônico. Assinale a alternativa correta. Então, ele quer que nós aqui façamos a análise dos itens de acordo com a resolução do COFEN 545 de 2017, que é aquela que fala sobre a obrigatoriedade do carimbo, que eu trouxe para vocês, tá? A resolução do COFEN número 429 de 2012, que trata de anotações, e sobre também o Código de Ética. Então, nós vamos levar essas 3 resoluções aqui em consideração para responder essa questão. Beleza? Então, vamos lá. O Código de Ética dos profissionais de enfermagem define que todo registro de enfermagem deve ter a identificação do profissional e sua respectiva categoria.
Sendo realizada de forma clara, objetiva, cronológica, legível, sem rasuras, sim, completa, permitindo dessa maneira que os próprios pacientes acessem as informações contidas no prontuário. Gente, não tem escrito no Código de Ética dessa forma. Logo, esse não é o nosso gabarito, tá? Letra B. A Resolução 545 de 2017 do Conselho Federal de Enfermagem prevê a obrigatoriedade do uso do carimbo, dependendo de qual seja a importância para o paciente do trabalho do profissional de enfermagem. Gente, nada a ver, né? Olha aqui que estranho. Não tem isso lá na nossa resolução, né? Não fala isso. Inclusive, eu trouxe para vocês situações que o carimbo deve ser utilizado, né? O que é colocado lá na resolução 545 de 2017, tá? Letra C. As categorias profissionais de enfermagem. Deixa eu ver aqui. Perdi aqui a minha questão, gente. As categorias profissionais de enfermagem deverão ser indicadas pelas seguintes siglas: ENF, para enfermeiros, obstetra, né, para OBST, para obstetriz, TEC de ENF, para técnico de enfermagem. Errado. É o que aqui, pessoal? TE, tá? Auxiliar de enfermagem, AUX-ENF para auxiliar de enfermagem. Falso, pessoal. Aqui é a letra A e o E, tá? E par para parteira. Aqui está correto, mas os outros estão errados, então o nosso gabarito também não é esse item. Letra D. Apor nome completo e ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rúbrica nos documentos quando no exercício profissional. Isso aqui, pessoal, está o quê? Correto, né? É o nosso gabarito, tá? Letra D de dado. E letra E fala prestar informações apenas aos familiares, escritas e ou verbais, completas e fidedignas, necessárias à continuidade de segurança do paciente. Prestar informações apenas aos familiares, escritas ou verbais, gente, cadê as informações para os outros profissionais? Está errado aqui esse item. Beleza, pessoal? Então, nosso gabarito é a letra D de dado, gente. Então, essa aula foi aqui bem produtiva, porque deu para nós revisarmos bastante, né? Eu trouxe aqui questões muito bacanas, porque a gente conseguiu resolver aqui com qualidade, né? Não foi só sobre quantidade, mas foi sobre, de fato, nós entendermos ponto a ponto do nosso código de ética, né? Direitos, deveres, proibições, quais são as penalidades, né? O que é que pode cair na sua prova. Cada um a gente foi resolvendo aqui uma questão, foi trabalhando com qualidade. Então, aqui eu não sei você, mas a nossa aula foi bastante aqui produtiva, tá? Pessoal, obrigada aí pela participação de vocês, tá certo? Espero que vocês tenham aproveitado muito essa aula, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, agora é o momento de vocês colocarem aqui no chat, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, ou depois coloquem lá na plataforma de aulas, porque lá abaixo tem a opção de você colocar lá os comentários, beleza? E aí eu vou falando lá com vocês e respondo lá a vocês. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje, né? Terminamos aqui dentro do tempo. Obrigada pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. O material da aula vai ser adicionado também lá na plataforma, tá bom? Não se preocupem. Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.